com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Vamos para mais uma aula de geografia e como toda aula, né, de correção, a gente começa com uma mensagem. E a de hoje diz o seguinte: há apenas uma maneira de evitar críticas. Não faça nada, não diga nada, não seja nada, tá bom? Porque se você for alguma coisa, se você disser alguma coisa, se tiver, né, ponto aí para se colocar, com certeza você vai receber críticas. Então não ache ruim as críticas, né? Porque só acontece porque você está se destacando, tá bom? Então, vamos seguir aqui na correção, tá, meus amores, das atividades do capítulo 3 e 4. Começando com o capítulo 3, que falava sobre os sistemas socioeconômicos aqui, tá bom? Então, esses sistemas socioeconômicos eram o capitalismo e o socialismo, aí que vocês vão lembrar bem. Começando aqui na página 78, ele fala assim: se observarmos desde a antiguidade, sempre existiram nações que dominaram as outras, né? De formas, né? Formando aí impérios, como a gente já viu aí com seus líderes. Cite 3 grandes impérios da antiguidade e explique as suas motivações expansionistas, tá bom? Aqui ele vai dar, né, aí a opção para vocês, né, do Império Macedônico, né, do Mongol e o Romano, né? E quais foram aí as motivações? Conquistar riquezas, mercado consumidor, escravo, cobrar impostos e dominar outros, né, povos aí. Então esses aí eram as motivações que eles tinham, né? Aí nesse processo de formação, aí vocês podem ter citado outros, né? E também procurado aí outras motivações. Mas essas aqui vão ser as bases para as motivações aí de dominação nesse período aí da história. Qual a importância do fenômeno, né, ultramarino e aí o controle de novas rotas marítimas para a consolidação aí do capitalismo, para essa consolidação desse capitalismo, né? Qual é a relação aí? Qual a importância? O fenômeno, tá, desse processo de expansão aqui ultramarino, né, colocou em prática um novo modelo econômico, onde se baseava em trocas comerciais, proporcionando aí um lucro bem maior. Então, a partir desse momento, a gente já consegue visualizar o surgimento do capitalismo. A partir do momento que a gente começou aí com esse processo de expansão, que naquele momento só poderia ser uma expansão marítima. Então, isso vai estar atrelado, né, diretamente a esse processo aí. Então, eu quero que vocês observem, né, muito isso para poder responder essa questão aqui. Levando também em conta, né, que foi fundamental esse acúmulo aí de capital nessa primeira fase, vamos colocar assim, né, do capitalismo, para as fases seguintes, né, no processo de revolução industrial e revolução também aí, né, financeira, que vai acontecer depois. Tomando como base, tá, os textos que a gente trabalhou, como podemos caracterizar o termo capitalismo, né? Então, como é que poderia ser trabalhado aí, mensurado as principais características? Então, é um sistema em que a propriedade privada, a liberdade, né, a liberdade de iniciativa e o lucro são as principais características, tá bom? Então, no capitalismo, o que vai valer é justamente o privado, né, cada um ter aí, cada coisa tem um dono, tá bom? Essa liberdade aí, né, de iniciativas e o processo aí de acúmulo de lucro, de capital, tá bom? Então, aí, para sintetizar, esse termo aí seria a forma correta. Seguindo aqui, ele pede, né, como era feita a exploração das colônias aí na fase do capitalismo comercial. Lembrando que o capitalismo ele trabalhou aí a partir de fases, tá bom? Assim como o socialismo, né? Então é muito importante que vocês lembrem disso também. Os habitantes dessas terras eram dominados, tá? E eram obrigados a participar dessa produção econômica, tá bom? Explorando aí produtos, né, para levar para esses países que dominavam esses países aí, né, essas terras, né, que na verdade ainda não eram nem países de fato, tá bom? Retornando aí esse produto aí, né, para venda de uma forma já, né, manufaturada. Então, além de eles mandarem a matéria-prima, eles tinham que comprar o produto já feito. Então, era aí várias formas de explorar ainda mais esses povos, né? Então, observe aí que está sendo colocado
Aí, na questão número 4, vou fazer a correção aí dessa questão. Na questão 5, ele dá um textozinho aí para vocês e ele diz assim, estamos caracterizando o quê? Quando ele fala do predomínio da propriedade dos meios, né, de produção, as máquinas, né, as fábricas, terras, né, a posição entre o capital, né, burguesia, né, e operário, ele está falando de qual momento da história? Da fase do capitalismo industrial. Né? Aqui a gente já percebe por conta que ele vai citar, vai focar muito aí essa questão de máquinas, né? Indústrias e tudo mais. Então, seria a B aqui nessa quinta questão aí para vocês, tá, meus amores? Na sexta, ele pede para você fazer a ligação, tá bom? Sobre o que seria a definição, né, de cartéis, né, dos trustes, né, dos holdings e das transnacionais. Então, como é que você ligaria aí com as definições? Então, a sequência correta, meus amores, do oitavo ano, é 1, tá? 4, 3, 2. Então, as definições estão dispostas aí na questão nessa sequência, tá bom? Já fica mais fácil aí para que vocês coloquem aí em ordem. Vejam se vocês conseguiram aí acertar, né? Mas de maneira a gente trabalhou bastante isso em sala. Então, não fica tão distante aí para vocês. Na sétima, ele quer que você coloque aí, né? Entre as duas definições, né? Do keynesianismo e do neoliberalismo. Então, para o keynesianismo, vocês colocariam 1 e o neoliberalismo 2. Então, a sequência correta nessa sétima questão aqui seria 1, 2, né? 1, 2, 2, 1. Seria a sequência aí correta para as colocações que ele faz aí. Lembrando que, né, as políticas keynesianas, né, o keynesianismo, seriam aquela missão ali de bem-estar social, a política de bem-estar social. Enquanto o neoliberalismo já seria aí a não intervenção do Estado nessa economia, né? Então vem aí em pontos totalmente opostos. Enquanto no keynesianismo o Estado ofertava tudo, né? No neoliberalismo o Estado não tinha que intervir em absolutamente nada. Então aqui vocês iam observar e ia ver, né? Cada afirmação se encaixaria em quê? Dentro desse padrão aí. Seguindo aqui na oitava questão, ele fala assim, o que foi a Grande Depressão? Cite as causas, né, as suas causas e as consequências. Então, a Grande Depressão, ela foi aí, né, considerada a maior crise do sistema capitalista aí na história, né? É um dos maiores pontos aí. Aconteceu aí durante a década de 20, né, tá? Seu ápice em 29, tá bom? E isso vai mostrar acontece justamente por quê? Por conta da redução das exportações, né, do país aí norte-americano, né, dos Estados Unidos, o excesso de estoque, tá bom? É tanto que a gente escuta muito falar que seria uma crise de superprodução, porque ele começa a produzir muito para atender às necessidades dos países da Europa aí no pós Primeira Guerra Mundial, esses países se recuperam e eles ficam com essa mercadoria sem ter o que fazer. Basicamente é isso, né? E aí isso vai ser um dos grandes pontos para essa grave crise, né? Mostrando que realmente o sistema capitalista ele tem algumas contradições. Isso ficou escancarado nesse momento aí da história. As consequências foram, né, a desvalorização aí das ações das empresas, né? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, a falência de milhares aí de empresas, tá bom? O desemprego em massa e isso não só nos Estados Unidos, né, em outros países também que acabaram sofrendo com os efeitos dessa crise que começa lá nos Estados Unidos. Seguindo aqui na nona questão, ele fala assim, explique a atuação, né, do economista aqui, Keynes, né, na solução da crise causada pela Grande Depressão. É aí que entra em prática as ideias, né, keynesianas, que vão ser aquelas ideias, né, que se baseiam na intervenção do Estado na economia para fazer o processo de proteção aí. Então, esse Estado ele teria que abrir um precedente para as questões sociais para que isso funcionasse de fato. Tá bom, meus amores? Então, nesse momento, como estava realmente uma verdadeira bagunça, ele entra, né, nesse processo aí justamente para colocar em prática de fato aí suas ideias.
Porque a atuação do Estado é o principal elemento que caracteriza a oposição entre keynesianos e liberalismo clássico. Porque nas políticas keynesianas o Estado intervém. Ele é a figura principal para contornar tudo isso. Já no liberalismo clássico, não. Ele não tinha que intervir em absolutamente nada. Essa é a grande diferença. Em um ele intervém, no outro ele não deve participar. Então, isso vai marcar demais aí as diferenças, né, desses dois modelos, né, onde o Estado, né, qual tem que ser o papel do Estado dentro desses modelos aí. Nessa daqui, na página, né, na questão 1 da página 93, ele vai dar aí, né, a possibilidade de você completar o diagrama, né, descobrindo aí o objeto, né, do capitalismo. Então, ele vai dar elementos aí, como é, né, começando aqui pelo primeiro, elemento fundamental para a existência do capitalismo. O capitalismo só existe a partir do capital, né? Então, o nome aqui que encaixaria seria capital. E assim a gente teria que preencher, né, todos os pontos aí. Então, primeiro, capital. Segundo, seria o trustes, que vocês tiveram até dificuldade, né, em localizar essa palavrinha. Terceiro, aqui as classes, né, então seria a colocação das classes. Aqui, a questão do privada, né, a propriedade privada, vem dessa ideia aí. E o último, né, o proletariado, né, que seriam os trabalhadores. Então, respondendo aquela perguntazinha, você ia formar esse diagrama aí, né, que inclusive já vinha com algumas palavras, né, pré-estabelecidas. Bem facinho, aí vocês não tiveram dúvidas, né? Na segunda questão, você ia fazer o relacionar. Relacionando basicamente o que, meus amores? Né, o que se colocam aí como definição, né, para os termos que estavam aí na coluna 1, vamos colocar. A sequência correta seria 3, 4, 5, 2, 1, tá bom? Fazendo essa ligação, a gente teria essa sequência aí, né, muito bem estabelecida. Na terceira questão, ele fala assim, cite a diferença entre o socialismo utópico e o socialismo científico. Qual a grande diferença aí entre esses dois modelos? O socialismo utópico deseja uma sociedade, né, sem igualdade, mas estabelece aí, né, um prazo, uma forma para conquistar. Então, todos vão desejar aí essa sociedade sem desigualdades, né, na verdade, eu acho que falei igualdade, sem desigualdade, né, porque o socialismo ele prega uma sociedade igualitária, tá bom, meus amores? Só que ele não vai estabelecer um prazo para isso. No científico, não, que o científico é criado, né, por Marx e Engels, vocês vão lembrar, né, que eles vão ser os idealizadores desse movimento todo. Ele afirma que somente uma organização aí dos trabalhadores, né, é que a gente vai ser possível transformar essa sociedade aí, tá bom? Fazendo aí um processo, inclusive, revolucionário, como eles bem colocam aí. Então, a gente tem que observar que não estabelece um prazo, não tem uma estrutura muito bem definida, né, no utópico, né, no socialismo dos sonhos, vamos colocar assim, né, um nome utópico, e o científico não, já tendo as bases, as direções aí de fato para que isso aconteça. Então é muito importante que vocês observem. Na quarta ele mostra uma imagem e ele diz assim, qual a fase do sistema capitalista está sendo representada nessa foto aí, nessa imagem. Então, é aí, né, uma fase aí muito bem representada pelo capitalismo industrial, né, ou liberal, como a gente comentou aí, que poderia ser utilizado e observado esse termo, porque a gente está visualizando aqui realmente a produção em uma fábrica. Então, só poderia ser o capitalismo aí, né, que a gente conhece como capitalismo industrial. Nessa chartzinha aqui, né, ele vai colocar, na verdade, uma historinha, vai narrando aqui, ele quer saber qual é, né, o termo aí, né, denominado aí para a historinha que está sendo colocada aqui. Então, observe a historinha e responda. Que tipo de exploração do trabalho, né, aí do trabalhador, onde o lucro é retirado aí pelo patrão? Marx denominava como esse processo aí de exploração do trabalhador, né, pelo seu patrão aí, esse lucro que o patrão consegue ter aí pela exploração do trabalho. É chamado de mais-valia, né? Então, a mais-valia seria esse lucro que o patrão tem a partir do trabalho aí, né, exercido pelo trabalhador. Então, tranquilo até aí? Vamos para agora o capítulo de número 4, que fala sobre a globalização.
ou a grande sociedade global, como está colocado aí para vocês, né? É um capítulo todo voltado aí para esse entendimento de globalização. Começamos aqui, né, na página 125, e ele fala assim: reflita e justifique sua resposta aí, né, fazendo um relato no seu caderno. Como é possível praticar o consumo sustentável? Lembrando que sustentável é aquilo que você pratique que se sustente, né? Que você consiga praticar ele por um bom tempo. Então, esse é o consumo sustentável. O que acontece hoje é o consumo aí, né? Sem consciência, o consumo aí, né? É o consumismo, na verdade. Você consome sem realmente precisar. Então, sugestão de resposta para você, tá bom? O consumo deverá estar atrelado à real necessidade da pessoa. Não consumir além disso. Consumir somente o que é, de fato, necessário. Seria aí a resposta que eu aqui, né, sugiro para vocês aí, tá bom? Então, dessa forma ele não vai agredir o meio ambiente. Agora, quando ele consome, né, compra por sem necessidade, compra por comprar, aí, meu amigo, o planeta, né, que vai ter que, né, sofrer aí as consequências. Então, seria o ponto aí para você relacionar o consumo com a questão sustentável aí. Na questão 2, ele pede para você observar, né, a charge aí abaixo e fala qual fenômeno do modelo capitalista está sendo aí colocado. O consumismo, né? Então, quando ele coloca aí a ideia de você trocar um aparelho sem a necessidade de fato, só porque saiu um lançamento, então você está falando aqui sobre o consumismo, tá bom? Quando você não tem a necessidade, você não, o celular tá velhinho, né? Então, aí você tem necessidade de trocar. Agora, quando você tá com o celular muito bom, mas você já quer outro, só porque foi lançamento, meu amor, então aí você vai entrando na lógica aqui doida, né, do capitalismo do consumo. Tá bom? Aqui ele já fala um pouquinho sobre o período da Guerra Fria, né? Então ele já vai entender esse processo aí, colocando justamente o processo, né, de disputa ideológica que a gente vivenciou no momento aí da Guerra Fria. Como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental? Ele descreve como uma felicidade plena, né? Olha aqui as criancinhas representadas no capitalismo. Então, a propaganda, né, colocada aqui para vocês, né? Não, na verdade aqui ele está colocando aqui as crianças soviéticas. A propaganda colocada sobre o capitalismo ocidental seria a da fome, da miséria e da barbárie, né? Seria essa partezinha de baixo, não a de cima, como eu estava falando para vocês. Então, seria esse ponto aqui da imagem, né, abaixo. Então, para eles, a propaganda, né, que os soviéticos faziam nesse momento de disputa ideológica da Guerra Fria é que no capitalismo as crianças passavam fome, né? No capitalismo existia todo uma exploração violenta do trabalho. Então, eles já iam para esse viés aí. E aí, ele já vai colocar também, né, para vocês aí uma análise do cartaz. Essa partezinha seria a parte capitalista e a parte de cima seriam os soviéticos vivendo aí no modelo socialista, né? Então, observar aí para vocês. Cite dois grandes aí conflitos, né, bélicos do período da Guerra Fria. A gente lembra que os Estados Unidos, né, e a União Soviética, elas não se enfrentaram enquanto nação, de fato, né? Aí aconteceu um enfrentamento, mas eles participaram, estavam aí por trás de inúmeros conflitos que estavam acontecendo na época. Citando aqui as guerras das Coreias, né? Do Vietnã, que vai ser aí os conflitos, né, que mais vão marcar a presença aí, né, tanto soviética quanto norte-americana dos Estados Unidos nesse período aí da Guerra Fria, tá bom? Então é muito importante que vocês observem sim essas questões. Ele pede aqui nessa questão número 4, explique o que foi a Guerra Fria. Foi uma disputa ideológica que aconteceu pós Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a ideologia, o sistema ideológico, né, que seria melhor. O socialismo, representado pela União Soviética, e o capitalismo pelos Estados Unidos. Tá bom? De maneira simples, seria aí a resposta a ser colocada nessa questão aí. Aqui, ele já vai mostrar, observem a imagem, já fazendo aí também uma crítica aos problemas relacionados à questão, né, da coleta e descarte de lixo aí, onde a gente mora, né, dentro da realidade do Brasil. Então, ele quer que você observe aí, né, o que está sendo colocado e faz uma descrição. Depósito de lixo aí a céu aberto, coleta seletiva insuficiente, lixo domiciliar sem armazenamento necessário,
acúmulo de materiais, né, não biodegradáveis, né? Então tudo isso a gente consegue observar na imagem acima, né? Aqui lembrando que são sugestões, se vocês colocaram alguma observação a mais, tranquilo, né? Podem fazer aí, arrasem. Aqui, gente, tá falando sobre um poemazinho, né? Um poema que ele foi inclusive musicalizado, né? Falando aqui sobre esse processo da globalização, né? Essa música, inclusive, né? Disneylândia, vem aí dos Titãs, né? Ele foi colocado aí, musicalizado por eles. Então, esse processo ficou conhecido como, né? Qual processo está sendo colocado aqui, né? Nessa música? Então, seria o da globalização. Aqui é uma questão muito simples, né? Porque seria o fenômeno que a gente está trabalhando aqui no capítulo. Então, globalização para ficar mais fácil para vocês fazerem o entendimento. Nessa questão, ele está falando aqui, o autor cita a teoria, né, keynesiana e sua linha oposta, o neoliberalismo. Sobre as diferenças entre essas duas posições teóricas, é correto afirmar o quê? É correto afirmar o que está na proposição A. O keynesianismo é um conjunto de ideias, né, que propõe a intervenção estatal na vida econômica, né, do país, né? Enquanto o neoliberalismo ele prega aí a participação mínima ou não participação do Estado nessa estrutura aí econômica. Então, seria que melhor define as duas vertentes aí, a gente já fez questões anteriores falando sobre ela, né? Então, para vocês é muito tranquilo aí, não temos problemas. Nessa questão ele fala a doutrina econômica, a que o texto se refere, defende o quê? Defende a intervenção mínima do Estado na economia, porque ele está falando aqui do processo, né, do neoliberalismo. Então, na questão 3 seria a C, porque é a única que fala da não intervenção mínima do Estado nessa economia. Na quarta, ele fala que o texto se refere ao sistema político-econômico adotado em que país aí? Então, ele está falando desse país com dois sistemas, né? O único no mundo que tem essa forma de organização vai ser a China. A gente também comentou na aulinha, né, sobre esse processo. Então, seria a D aí na quarta questão, uma forma bem simples aí para vocês lembrarem. Aqui, ele vai pedir para vocês relacionar os chamados tigres asiáticos, né, aí aos itens a seguir. Então, como é que ficaria o ordenamento correto? Na caracterização dos chamados tigres asiáticos, os itens pertinentes são quais? O 2, 3, 4 e 5, tá? Então, 2, 3, 4 e 5 é o que fala sobre os tigres asiáticos aqui de uma forma correta, nessa questão do número 5. Observem aí. Nessa questão aqui do número 6, ele diz assim, observe a figura abaixo, né? Ela representa o quê? Ela representa a mundialização do capital. Quando a gente vê empresas circulando o globo terrestre, a gente está falando justamente de quê? Dessa mundialização do capital, onde ele não é mais fixo. Então, a globalização ela vem com essa ideia realmente de mundializar esse capital. Aqui, esses países são respectivamente quem? Quando ele fala, quando ele cita nessa questão aqui, o país que é a segunda maior economia do planeta, está falando de China, né? O país, né, um país que tem o maior, um dos maiores índices de desenvolvimento humano e a terceira maior economia do mundo, está falando de Japão. E o país, né, que ainda se declara socialista, ele está falando da Coreia do Norte. Então, a sequência correta seria a D, tá bom? Então, China, Japão e Coreia do Norte, porque os três países que ele está citando nessa questão aí do número 7. Tá bom, meus amores? E aí, nós finalizamos nossa correção de hoje por aqui, tá bom? Então, 2 capítulos corrigidos, né? O que a gente não trabalhou, a gente não corrigiu aqui, a gente vai corrigir nas aulas interativas e no momento presencial, certo? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.